Salve meu aluno, minha aluna, tudo bem? Professor Paulo Roberto de novo aqui com você para nós continuarmos a nossa maravilhosa geometria no sexto ano, um assunto muito importante. Nós estamos lidando com o quê? Estamos lidando com os sólidos geométricos e hoje nós vamos trabalhar com duas categorias muito importantes. Veja que nós estamos falando dos poliedros. Então hoje nós vamos falar das pirâmides e do prisma. Só que agora nós vamos lidar com a base, porque eu posso ter bases distintas. Por isso que eu quero que você dê uma olhada aqui no quadro, para a gente lembrar o nome dessas figuras geométricas, né? Ou seja, vamos lá? Vamos dar uma recordada nesses nomes? Veja lá o seguinte, primeiro, esse daqui é um triângulo, né? Então eu tenho aqui um triângulo. E a partir de agora, esse triângulo vai ser uma base ou de uma pirâmide que fecha num vértice em cima, ou vai ser uma base de um prisma, onde eu vou levantar faces laterais e vou fechar em cima com outro triângulo, né? Então a gente pode ter uma pirâmide com uma base triangular, então nós vamos chamar de pirâmide triangular regular, porque esse triângulo da base ele é, na verdade, um triângulo equilátero, né? Tem os três lados iguais. Ou eu posso ter um quadrado, né? Eu posso ter uma pirâmide ou um prisma onde a base é um quadrado. E aí nós vamos chamar de pirâmide quadrangular regular ou um prisma quadrangular, né? Por exemplo, esse daqui, ele é um paralelepípedo, mas a gente vai chamá-lo agora de prisma. Basta eu apoiá-lo assim e a base dele ser um quadrado. Se essa base fosse um quadrado, ele seria, na verdade, um prisma quadrangular regular. Depois nós vamos dar uma olhada nesses sólidos aí e você vai enxergar melhor a situação. Agora veja o seguinte, esse daqui é o pentágono, né? Então eu tenho lá o pentágono. Lembre-se que o pentágono, ele tem 5 faces que determinam aí essa figura geométrica. Lembra lá que nós tínhamos todas as figuras lá, o triângulo, né, o trilátero, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eniágono, né, e lá por último o decágono, dependia do número de lados, né? Aqui nós temos o hexágono. Então, o hexágono, ele tem os 6 lados iguais ali na base, né? Então veja o seguinte, recordando, se eu tenho 3 lados eu tenho o triângulo, 4 lados eu tenho o quadrado, 5 lados eu tenho o pentágono e 6 lados eu tenho o hexágono. E aí o que acontece? A partir de agora eu vou pegar e vou, da base dessas figuras geométricas, eu vou levantar faces paralelas, aí eu vou ter prisma, ou eu vou fechar em um vértice, aí eu vou ter uma pirâmide. Então nós temos o prisma e nós temos a pirâmide. Agora nós vamos lá para a tela para conhecer essas figuras de forma mais clara e mais perfeita. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Então veja uma coisa, você está enxergando agora aí as pirâmides, né? Então a gente tem ali nome do poliedro, pirâmide triangular. Veja que o polígono da base é um triângulo. Observe ali que na base nós temos um triângulo ali como polígono. Aí eu tenho a pirâmide quadrangular. Observe ali na tela que o polígono da base é um quadrado. Nós temos ali na base um quadrado, então o nome dela é pirâmide quadrangular regular, né? Aí, a outra pirâmide do lado, a base é um pentágono. Então, nós temos uma pirâmide cuja base é um pentágono. Ela é uma pirâmide pentagonal, porque a base, a figura geométrica, o polígono da base é um pentágono. E ali, por último, nós temos uma pirâmide hexagonal. Observe que a base é um hexágono, né? A gente conhece muito a pirâmide quadrangular, onde a base é um quadrado, né? Mas existem outras pirâmides. Existe a triangular, né? Existe a pentagonal e a hexagonal.
ou seja, são pirâmides onde os polígonos da base são polígonos regulares, o triângulo, o quadrado, o pentágono e o hexágono. Numa próxima tela, continue olhando aí, nós temos o prisma, né? Então observe que eu tenho ali o prisma cuja base é um triângulo, é um prisma triangular. Eu tenho um prisma cuja base é um quadrado, é um prisma quadrangular. Eu tenho um prisma cuja base é um pentágono, então eu tenho um prisma pentagonal. E eu tenho um prisma cuja base é um hexágono, é um prisma hexagonal. Então veja a diferença, eu vou voltar à tela anterior. Veja que a diferença da pirâmide é que ela tem um vértice em cima, ela fecha em um único vértice em cima. Já o nosso prisma, ele não tem essa situação, ele tem duas bases iguais. Então a gente diz que o prisma, eu posso apoiá-lo nas duas bases sem problema nenhum. Eu posso virá-lo e apoiá-lo em outra base. Já a pirâmide, eu só posso apoiá-lo na base, porque em cima ela fecha em um vértice ali, ok? Então agora volta aqui comigo e a gente vai trabalhar dentro desses conceitos para que a gente possa entendê-los melhor. Então presta atenção aqui. Eu vou desenhar um prisma aqui e nós vamos classificá-lo de acordo com os elementos, né? A gente já tinha feito essa relação, mas eu quero que você recorde a diferença que é eu ter, por exemplo, um prisma de base quadrangular. Então nós vamos comparar aqui. Aqui eu tenho um prisma, eu estou desenhando a mão livre mesmo, porque o que importa é a análise que nós vamos fazer em cima desse desenho aqui. Então aqui eu tenho um prisma quadrangular, né? A base é um quadrado, e aqui eu tenho, e a pirâmide eu tenho que desenhar ela de uma forma, a perspectiva dela é um pouco diferente. Aqui eu tenho uma pirâmide também com a base quadrangular, né? Então eu tenho um prisma e eu tenho uma pirâmide. O que nós vamos fazer agora é a contagem comparando entre aresta, vértice e face. E nós vamos perceber uma situação interessante aqui. Presta atenção nessa contagem importante aqui. Primeiro, vamos lembrar o que é um vértice. Um vértice é um ponto. Então eu associo ao vértice o ponto aqui, né? Então eu tenho aqui 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Então, se a gente pensar lá naquele início da nossa geometria plana, eu associo o vértice ao quê? A um ponto. Então, esse vértice aqui, eu vou associar a um ponto. Então, eu tenho aqui A, B, C, D. Aí em cima, E, F, G, H. Né? Então, A, B, C, D, E, F, G, H. São pontos. Eu tenho aqui o conjunto de vértices do prisma, eu represento pelo ponto A, pelo ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o F, o G e o H. Né? Então, na verdade, quantos vértices tem esse prisma? Ele tem 4 na base e 4 em cima. Então, nós temos aqui um total de 8 vértices. Né? Que prisma é esse? É o prisma de base quadrangular. Né? Por que o nome dele é prisma? Porque eu posso tanto apoiá-lo na base de baixo, como eu posso virá-lo e apoiá-lo na base de cima. Não teria problema nenhum. As duas bases são iguais. As duas bases são quadrados. Sem problema nenhum. Tranquilo? Agora veja o seguinte. O que é uma aresta? Quando nós vimos os elementos na aula passada, nós determinamos que uma aresta é um segmento de reta. Então, é um segmento de reta limitado por 2 pontos. Então, uma aresta, ela vai de um vértice ao outro. A aresta, ela é um segmento de reta. Então, eu tenho aqui
a aresta, o conjunto das arestas. Aqui, até vamos deixar no plural para ficar certinho. Eu tenho o conjunto dos vértices e aqui eu tenho o conjunto das arestas. Por exemplo, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento DA. Esses são arestas da base. Então, eu tenho aqui as arestas da base, né? Essas arestas, elas são iguais. Por que que elas são iguais? Olha que interessante. Porque a base é um quadrado. Então, essas arestas aqui, tanto AB, o segmento AB, como o segmento BC, como o segmento CD e o segmento DA, eles são iguais, porque a base é um quadrado, né? Agora, nós temos as arestas laterais. Essas arestas laterais são AE, aí eu tenho a BF, aí eu tenho a DH, aí eu tenho a CG. Né? São os segmentos que determinam as arestas aqui laterais. E essas arestas laterais também elas são iguais, porque na verdade elas representam a altura desse prisma. E essas arestas de cima são iguais às arestas de baixo. Então, se eu contar aqui, eu tenho 8 vértices, aí eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas na base, 4 arestas laterais e 4 arestas em cima. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, eu tenho aqui 12 arestas. Agora que tem uma coisa interessante. A figura geométrica da base vai definir as faces que eu tenho ali, as laterais e também as de cima e de baixo. Então, na verdade, eu tenho 4 faces laterais, né? E tenho mais 2 faces em cima. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho as 4 faces laterais, mais as 2 de cima. Então, eu tenho aqui 4 laterais, mais as 2, eu tenho 6 faces. Ok? Então, eu tenho 4 faces laterais, as 4 faces laterais, mais as 2 bases. Então, eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Beleza? Então, nós determinamos aí. Agora, eu pergunto para você, e se a base desse prisma fosse, por exemplo, um triângulo? Fosse um prisma triangular, o que mudaria na quantidade de arestas, o que mudaria na quantidade de vértices, o que mudaria na quantidade de faces? Isso é um questionamento importante que nós vamos ver posteriormente quando a gente comparar todos os prismas. E depois também nós vamos comparar todas as pirâmides, né? Agora a gente está vendo os elementos em função de cada fator. Agora, olhando aqui a pirâmide, né? A pirâmide ela já tem uma limitação nos vértices, porque na verdade ela tem aqui um vértice, os vértices da base, então eu tenho aqui A, B, C, D, são os segmentos AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento DA, né? Lembrando que por ser uma pirâmide quadrangular, regular, a base é um quadrado, significa o quê? Significa que estes 4 segmentos são iguais. Então, eu tenho aqui o segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento CD, que é igual ao segmento DA, né? E, na verdade, se a gente pensar, esses segmentos são os lados do quadrado, porque a base é um quadrado. Se a base é um quadrado, os 4 lados são iguais. Então, são os 4 segmentos ali
da base, os 4 lados desse quadrado. Só que, lógico, a gente não chama mais de lado, a gente chama de aresta da base. Então, eu tenho aqui 4 arestas da base, né? Aí, eu tenho um vértice aqui. Eu teria aqui o E. Então, na verdade, olha que interessante. Aqui, essa pirâmide, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices só. Veja que apesar da base ser a mesma, há uma diferença grande na quantidade de vértices, porque ela fecha em um único vértice em cima. Então, aqui eu tenho 5 vértices, né? Aí, quantas arestas eu tenho? Eu tenho as 4 arestas da base e AE, DE, BE e CE são segmentos que representam as arestas laterais. Então, eu tenho 4 arestas da base, mais 4 arestas laterais, eu vou ter 8 arestas. Né? E aí, quantas faces agora eu vou ter? Né? Eu tenho as 4 faces laterais. Veja que as faces laterais, a quantidade de faces laterais depende da figura geométrica da base. Então, se a figura geométrica da base for um quadrado, eu vou ter 4 faces laterais. Se a figura geométrica da base for um triângulo, eu vou ter 3 faces laterais. Se a figura geométrica da base for um pentágono, eu vou ter 5 faces laterais. Isso tanto vale para o prisma como para a pirâmide, tanto faz, né? Quem vai definir a quantidade de faces laterais é, na verdade, a quantidade de lados da figura da base, né? Então, por exemplo, se a figura da base é um triângulo, eu vou ter 3 faces laterais. No caso do prisma, eu tenho as 3 laterais mais 2, daria 5. No caso da pirâmide, eu tenho as 3 laterais mais uma, que é a base, daria 4. Né? Agora, se eu tenho, por exemplo, a base quadrangular, no caso do prisma, eu vou ter as 4 faces mais as 2 em cima e embaixo, daria 6. No caso da pirâmide, são 5, porque eu tenho as 4 laterais e uma única na base. Então, aqui eu tenho 5 faces. Ok? Então, foi uma aula muito importante porque nós entendemos como é que eu posso diferenciar as pirâmides em função da base, como é que eu posso diferenciar os prismas em função também da base. Agora nós vamos trabalhar num próximo encontro com cada grupo de forma diferenciada aí. Ok, meu querido? Então, até um próximo encontro onde a gente vai trabalhar bem profundo essas 2 situações aí, diferenciando as bases e diferenciando o nome tanto do prisma como da pirâmide. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.